Oi, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como começar a investir, como investir de forma segura, qual a mentalidade que você tem que ter quando você começar a investir. E aí eu vou trazer um pouco mais da minha experiência pessoal. Também vou explicar um pouco como que funciona no mundo do investimento, a parte mais dinâmica, o que você tem que entender para você começar a investir. Pensa assim, que todo projeto que você for começar na sua vida, você tem que ter uma quantidade de capacidades ou de qualificações. Você tem que ter uma mentalidade multitarefa, multidisciplinar. Então, vamos supor, eu tô começando aqui no YouTube e a mentalidade que eu preciso ter aqui é que eu tenho que saber sobre edição, eu tenho que saber sobre microfone, eu tenho que saber sobre algumas coisas de iluminação. No investimento não é diferente, no investimento é muito parecido. Você tem que saber algumas coisas para você ir para frente, desenvolver e tudo mais. E isso é super normal em todos os lugares, a gente vai precisar disso. Primeira coisa que é importante vocês pensarem, e tudo eu pontuo e tudo aparece na tela pontuado, porque eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem, né? Ah, fica mais organizado o vídeo, eu acho. Eu acho que fica mais organizado. Então, a primeira coisa que vocês têm que pensar é qual é o seu objetivo? Por que que você está investindo? Por que que você quer investir? O que você quer fazer com esse dinheiro? Não, eu não quero fazer nada. É um dinheiro que me sobra, é um dinheiro que tá ali disponível e eu não uso. Tudo bem, mas pra que você quer guardar esse dinheiro? E isso é mais relevante e é muito importante porque ter um propósito nas coisas e ter um propósito na vida é importante, mas é mais difícil ter um propósito na vida. Pelo menos eu acho. É difícil um propósito, assim, muito grande. Eu prefiro ter pequenos propósitos. Então, eu vou te dar um exemplo. É, eu estou economizando para casar. Ou eu tô economizando, estou guardando dinheiro para comprar um apartamento, ou para ir morar fora, ou para minha aposentadoria. Cara, isso é super válido. É exatamente isso que eu quero que vocês façam esse exercício. Eu quero que vocês mentalizem, olha, eu vou economizar por esse motivo ou por aquele motivo. E isso vai fazer com que você traga mais para a sua realidade a força de vontade. Então, vai ser mais legal investir. Porque no começo, quando a gente não entende muito de investimento, foi assim comigo. Quando eu não entendia muito de investimento, eu pensava, cara, tudo bem, eu vou investir, mas eu não entendo muito desse mercado e tal. E a gente ainda vai conversar sobre isso, mas não tem graça ainda, sabe? Então, continuar estudando, mas sempre ter um porquê. Sempre ter um porquê que você quer investir. E junto com esse porquê, é meio que um combo, é que você vai descobrir se isso é de longo prazo ou curto prazo. Então, vou dar um exemplo aqui pra vocês. Se eu quero me aposentar, eu tenho 25 anos hoje. Eu quero me aposentar. Cara, eu sei que isso é um plano de longo prazo. Tipo assim, longuíssimo. Eu não vou me aposentar provavelmente com 35 anos. Eu vou me aposentar com 55. Então, no mínimo 30 anos aí pra eu me aposentar. Então, isso também é importante. Você só vai saber se é um plano de longo prazo ou curto prazo quando você souber qual é o plano, qual é o seu porquê, basicamente. E aí, nessa ideia também é importante você ter uma meta. Ah, eu vou querer juntar 10 mil até o final do ano, ou 10 mil até daqui 2 anos, ou eu tô fazendo esse vídeo em 2025. Ou eu vou querer até os meus 30 anos, que eu tenho 25 hoje, eu vou querer ter 100 mil investido, ou 200 mil, ou vou querer já ter meu 1 milhão, ou vou querer ter 1.000. Enfim, vai depender do seu objetivo, vai depender da sua capacidade de gerar renda, vai depender de várias coisas, mas é importante ter essa meta e mentalizar essa meta. Sabe, buscar aquilo é importante. E quando eu falo em buscar, eu não tô falando que buscar o dinheiro como se não houvesse amanhã. Não, 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 não é isso.
mas saber que isso é um dever que você deve cumprir. Torna as coisas mais fáceis. Pelo menos pra mim, tornou muito mais fácil. Eu tenho que investir tanto por mês. Isso me fez querer fazer mais dinheiro. E ajuda bastante. Bom, o segundo ponto que você vai descobrir na sua caminhada é a sua tolerância ao risco. E o que é tolerância ao risco, né? É basicamente o quanto que você aguenta perder sem entrar em pânico. É meio que isso. Isso é tolerância ao risco. Quanto você aguenta de volatilidade? Eu aguento muita volatilidade. Tem gente que não. Isso não é melhor, não é pior, nada a ver. Isso não tem nada a ver com ser melhor ou ser pior. Mas é que eu tenho uma mentalidade de que é volátil, porque o mercado é volátil, sabe? Tem coisas que são voláteis mesmo, mas você precisa estar nesse crescimento, então faz parte. Não tem problema. Eu também encaro o investimento mais como uma coisa muito legal que eu faço. Mas é porque eu gosto. Mas pra quem tá começando, você vai perceber que talvez você tenha uma tolerância ao risco muito menor. Então você não gosta de perder. Então provavelmente você vai para renda fixa ou para fundos imobiliários, algo do tipo que tenha um retorno mensal, ou enfim. No caso dos dividendos, especificamente a bolsa, e aí eu acho que você tem que ter um pouquinho mais de estômago, principalmente para estudar a bolsa e ver balancetes e tudo mais. Mas a gente vai chegar nessa parte. A grande questão de você ver a sua tolerância ao risco é realmente aonde você pode aportar e aonde você se sente seguro. Então vá aonde você se sente mais seguro, mas aqui eu vou fazer um passo a passo para vocês, assim, por onde começar. Então, se você tem mais medo, ou seja, menos tolerância ao risco, tecnicamente você iria para renda fixa, lembrando que isso não é uma indicação de investimento, mas se você tem mais tolerância ao risco, você iria para renda variável, mercado centralizado, bolsa de valores e tudo mais, tá? Então, só fazendo essa separação para você saber para onde que você vai. Eu acho, né, que tenho mais tolerância ao risco, então seria bom. Eu gostaria de começar na bolsa, uma porcentagem. Ou eu tenho menos tolerância ao risco, eu gostaria de começar na renda fixa. Tá tudo certo. O que importa, de verdade, é você começar. Você precisa começar. Ninguém vai começar por você. Saiba o seu porquê, saiba os seus objetivos, se posicione bem e comece a estudar as possibilidades que você tem de fazer isso dar certo. Coloque suas metas e vá pra frente, comece. Isso é o que importa. Terceiro ponto, e já deu 10 minutos de vídeo, mas terceiro ponto é o seu orçamento. Então, a regrinha que eu sempre falo, quanto que você ganha? Quanto você tem que pagar? Quanto que você tá devendo? Como que você vai negociar suas dívidas? Bota tudo isso no papel e tenta, começa, faz, vai dar certo. Teve uma menina que eu ajudei, que eu fico muito orgulhosa dela, eu sempre falo dela, e que ela, cara, meses depois, ela era Uber, eu peguei Uber com ela. Meses depois, ela me mandou mensagem falando: Ana, eu consegui quitar todas as minhas dívidas, eu tô ajeitando a minha vida e eu tô te mandando mensagem pra ver o que que eu faço agora, assim, tipo, você consegue me ajudar? Aonde eu coloco esse dinheiro? E eu fiquei muito, muito feliz porque eu tive uma oportunidade com ela de poder sentar e conversar e pegar todas as dívidas dela, que foi dentro do carro, foi super rápido. E ela fez acontecer. E assim, não dependia de mim. Eu paguei uma viagem pra ir até lá e fiquei 40 minutos dentro do carro com ela. E tudo, na verdade, dependia dela. 100% dela. Então, assim, depende de você, depende da sua força de vontade. Não coloque a expectativa nas outras pessoas, não coloque as suas frustrações nas outras pessoas. É responsabilidade sua o que você faz com o seu orçamento. Então, planeja. Pega esses pontos que eu falei, então, quanto você tem para pagar, quanto que você ganha, quais as suas dívidas, como que você vai se planejar para pagar elas. Coloca isso numa folha, com calma, e coloque todo mês uma meta. Ana, eu não tenho uma meta. Eu não sei fazer meta. Então, eu vou te ensinar a fazer meta. Você vai pegar
um papel e vai escrever: eu tenho que investir 10% ao mês. 10% de tudo que eu ganho eu tenho que investir. Mas é muito, eu tenho que investir 7. Eu sempre comecei com 10, porque eu acho que 10 é uma coisa que você não sente muito, você começa a fazer e você vai se acostumando, sabe? E dá certo. Então, esse é um ponto. Pega essa meta e trabalha essa meta. Tudo que você ganhar, 10% você vai guardar. Tudo. Ah, mas bateu o carro. Mas quebrou um poste de luz e eu vou ter que arrumar o poste. Paciência. Você vai pegar em outro dinheiro, em outro lugar, mas você não vai tirar esse dinheiro daí. Por quê? Porque esse dinheiro é pro seu futuro, é pro seu porquê, lá do primeiro ponto. Então você precisa ter foco. E outra, quando você for investir, pensa que todo o dinheiro que você guardar vai ser para o seu crescimento. Nunca é: eu vou guardar porque o pior vai acontecer, eu vou guardar porque o mundo vai acabar, eu vou guardar. Nunca, de forma nenhuma. Isso vai ser pro meu crescimento, vai ser pro crescimento da minha família, vai porque isso vai me abrir mais oportunidades, mais portas, eu vou conseguir viajar, eu vou conseguir conhecer os lugares que eu quero conhecer, eu vou conseguir ter uma família estruturada que não precisa passar por sufoco de dinheiro. Gente, tantas coisas boas pra pensar. Se vai pensar na ruim, não tem cabimento. Pensa no que é bom. Pensa exatamente o que é bom, o que você quer de bom pra sua vida. Pensa isso quando você for investir. Eu acredito em Deus enfim, sou muito cristã, muito da oração. Então, toda vez que eu vou investir, eu penso: Senhor, esse dinheiro aqui é para que a minha família seja abençoada, para o nosso crescimento, para que eu tenha muito mais oportunidades, que venham muito mais coisas boas, que esse dinheiro vire bênção e nunca maldição. É isso que eu sempre peço. Ah, Ana, mas eu não acredito em nada. Mentaliza, mentaliza. Eu sempre falo 10%, gente, porque 10% é um valor que você vai se acostumando, sabe? Você vai se acostumando. Você não dá, tipo, 50% e depois não investe mais. Não, não vale a pena. A ideia é que você se acostume a aportar 10% todo mês. E aos poucos você vai construindo metas e vai aportando mais, vai fazendo mais dinheiro e tudo mais. Quarto ponto. Beleza, eu tenho dinheiro, eu já sei o meu porquê, eu sei quanto eu sou tolerante ao risco, o que eu faço? Quarto ponto que você vai fazer é uma reserva de emergência. A mesma coisa que todo mundo fala: pô, Ana, mas todo mundo fala isso. Exatamente, porque é importante. É muito importante. Fazer reserva de emergência é muito importante. Reserva de emergência não é que o mundo vai acabar, é que você precisa ter de 6 a 12 meses do seu custo de vida guardado. Nossa, mas eu gasto 10 mil por mês. 60 a 120 mil você tem que ter guardado. Como que você vai se planejar? Eu não sei ainda. Mas você tem que ter guardado. Se você tem um custo de 5 mil, tudo bem. Você também vai fazer proporcional àquilo que você ganha, aquilo que, enfim, você gasta, que você recebe. Aquela coisa toda que eu falei no ponto anterior. Então, reserva de emergência de 6 a 12 meses de custo de vida. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Se você ganha 4 mil e você gasta 3 mil todo mês, considerando que você não gasta tudo, tá? Você gasta 3 mil todo mês, te sobra 1.000, certo? Então, para você fazer uma reserva de emergência, você vai precisar de 18 meses, porque é 6 meses de 3 mil. O começo da sua reserva de emergência, primeiro bloco, né? Você tem que fazer, então, 36 meses, mais ou menos. Então, se você gasta 3 e tem 1.000 sobrando, 18 meses para fazer uma reserva de emergência. Se você economiza 500 por mês, você, para fazer uma reserva de emergência de 6 meses, você vai precisar de 36 meses para conseguir guardar 500 reais por mês. O que eu sugiro para você? Primeira coisa, aumente sua receita. Faça renda extra, pegue alguns projetos extras que você sabe que você pode guardar esse dinheiro. Se esforce para fazer essa reserva de emergência.
Por quê? Porque a reserva de emergência vai te fazer dormir em paz. Você vai deitar e vai descansar no sono do justo. Então, a reserva de emergência vai te dar essa possibilidade. Não dá pra você começar a investir sem reserva de emergência, gente. Não tem como. Por que que eu falo isso? Porque 6 meses vai passar de qualquer jeito, 12 meses também. Tudo passa. Então tenha calma. Você precisa ter na sua cabeça que você tem que abaixar o seu custo de vida. Mas o meu custo de rebaixo, tudo bem. Se o seu custo de rebaixo, tudo bem. Faça mais dinheiro. Então, abaixar seu custo de vida ou gerar mais receita para você conseguir, com esses dois, aumentar a sua margem. Aumentar a sua margem. Isso vai fazer com que sobre mais dinheiro. Tá? E tem um ponto também que até eu tava conversando sobre esse vídeo com o meu namorado, né? E aí ele falou: olha, Ana, a grande sacada é se você tem uma família, a sua família tem que estar no mesmo propósito que você. Fica muito difícil você não estar no mesmo alinhado o seu propósito com o propósito da sua família. Então, se sentar, conversar e todo mundo ao mesmo tempo conseguir entender a importância disso é muito importante. Eu sei que tem muita família que não funciona assim, eu super entendo. Mas é uma coisa que vocês têm que pensar. Tenta, né? Tenta pensar aí. Não sei como que é a, a individualidade de cada um, a família de cada um, mas isso é uma coisa que seria relevante, se vocês conseguissem. Então, basicamente, aumenta a receita, tenta diminuir o custo de vida, para você conseguir uma margem maior para investir. E faça essa continha, ó, se eu guardar 500 por mês, se eu guardar 1.000 por mês, se eu guardar 2.000 por mês, com quanto tempo eu vou conseguir a minha reserva de emergência? E aí, dentro de reserva de emergência, o ponto reserva de emergência é um pouco maior. A reserva de emergência tem que ser em um lugar que o seu dinheiro não perca valor ao longo do tempo. A gente sabe que existe inflação, a inflação corrói o nosso poder de compra. Então, aonde ele não perca valor ao longo do tempo, né? Precificado ao mercado. Aonde? Você não pode colocar esse título atrelado a muito risco. Você não pode colocar esse valor de dinheiro atrelado a muito risco. Por quê? Porque senão, cara, você vai ficar louco. Você não sabe mexer com investimento ainda. Não sabe como que as coisas funcionam. E você tá começando. Esse é seu primeiro de dinheiro, de 6 a 12 meses. Começa por renda fixa. Coloca algo atrelado a pagamento da inflação, uma correção da inflação. Então, IPCA, Selic, não é uma indicação de investimento, mas é onde normalmente as pessoas colocam a reserva de emergência, né? Você saber é importante. Então, IPCA+, que está atrelado à inflação, a Selic, que está atrelada à nossa taxa básica, que está 15%, inclusive. E aí, se vocês quiserem, eu faço outro vídeo falando sobre Selic muito alta e tudo mais. É importante vocês terem em mente que não é bom colocar em lugares de muito risco. Para finalizar esse vídeo, além de ser protegido pela inflação e tal, e depois a gente faz um vídeo sobre regra de tributação, por exemplo, de renda fixa, renda variável, essa bagunça que tá no Brasil agora. Eu quero falar uma coisa para vocês. A reserva de emergência, ela é importante porque esse é o capital que você vai trabalhar com oportunidades. Então, assim, ó, depois que você fez essa reserva de emergência, de 6 a 12 meses, isso vai te ajudar, porque esse dinheiro que está guardado dessa maneira, quando surgir uma oportunidade, você vai tirar desse dinheiro e colocar nessa oportunidade no mercado, tá? A gente tá falando sobre investimento, não tô falando sobre outra coisa. Você vai pegar esse dinheiro e vai colocar em outra oportunidade. E aí você vai realocar de novo, conseguir realocar esse dinheiro e voltar na sua reserva de emergência. E é muito bom porque é um valor que você tem sempre de oportunidades, né? Pensar que antes você não tinha nada e agora você tem um valor de oportunidade. Se proteja da inflação, tente investir em coisas mais seguras na reserva de emergência. Não opte por investimentos muito malucos, rentabilidades absurdas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por assistir, se inscrever no canal. É isso, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.